Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024, começando não uma nova semana, mas os dias úteis da nova semana, porque a semana começa no domingo, que é o primeiro dia da semana, e o dia que o povo de Deus voluntariamente consagra para louvar a Deus. Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre todas as áreas da sua vida. Peço aos meus irmãos aí, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, se possível, claro. Deixa um comentário aí concordando ou discordando. Eu acho que os irmãos têm observado, eu respondo praticamente todo comentário, nem que seja só um graça e paz, um bom dia, porque isso dá relevância ao vídeo aí na plataforma e ajuda a alcançar mais pessoas. E se alguém é novato por aqui e quer ler a Bíblia conosco diariamente, no propósito de ler a Bíblia toda, está convidado a se inscrever aí no nosso canal, beleza? Dado esse recado, vamos à leitura de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 22. Diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o último. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela?
Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Muita coisa boa aqui neste capítulo. Vamos destacar algumas delas aqui. Jesus começa aqui o capítulo 22 contando a parábola do banquete de casamento. E aí lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do casamento do Cordeiro. Ou seja, Deus está preparando uma grande festa de casamento do seu Cristo, Jesus nosso Senhor, com a sua igreja, que é a sua noiva. Será o casamento da eternidade. E aí, nós, ao mesmo tempo que somos convidados para o casamento, nós somos também os que convidam para o casamento. E o texto, eu não vou reler o texto, talvez eu leia alguma coisa, uma coisa ou outra, mas dando um resumo aqui, até porque o texto é um pouco longo e não precisa todo ser relido. Os primeiros convidados, o Senhor prepara o banquete. O Senhor é Deus. O noivo é o Filho. O casamento é da igreja. Isso a gente entende pelo restante da Bíblia. Outros textos que, vamos dizer assim, corroboram esse texto aqui, né? Fazem parte do contexto que corroboram esse texto aqui. Então, os primeiros convidados, cada um deu uma desculpa. Não, eu estou ocupado, eu comprei uma junta de bois, eu estou nisso, estou naquilo. E não aceitaram o convite do Senhor. É uma referência aos judeus, que era o povo escolhido de Deus inicialmente, mas que quando Cristo chegou, eles não o reconheceram, não o receberam, na maioria absoluta, inclusive os líderes religiosos. E os líderes políticos não receberam Cristo, não aceitaram Cristo, não reconheceram Cristo, não reconheceram o reino espiritual que Cristo veio trazer. Eles tinham uma impressão de um reino meramente político e temporal. Quando Jesus apresenta um reino espiritual, eles não receberam. E aí, quando o Senhor aqui da parábola, depois você relê esse texto, pensando nisso que eu estou explicando, versículo de 1 a 14. Quando o Senhor da parábola aqui, que é Deus, tem a notícia de que os convidados não aceitaram o convite, ele manda os servos sair pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas, trazendo toda espécie de gente. Isso é uma referência a nós. Quando os judeus rejeitaram Cristo, Paulo explica isso em Romanos 9, 10 e 11, de que isso Deus alcançou os gentios com a graça, ou seja, nós que não somos judeus. Isso já era uma profecia lá do Velho Testamento. Então nós somos esses segundo convidados, que ele diz,
traga todo mundo para que a minha casa fique cheia, a minha festa, meu banquete fique cheio. Então nós somos os convidados da hora e cada um de nós que nos rendemos a Cristo, ouvimos o chamado de Cristo e respondemos a esse chamado, aceitamos esse chamado, nós somos tanto os convidados do casamento quanto componentes da própria noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. E aí Jesus diz no verso 14, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esse é um princípio geral, que já foi apresentado, por exemplo, nas parábolas do reino em Mateus capítulo 13, que fala que no meio da plantação de trigo havia joio e que o joio foi amarrado para ser queimado e o trigo foi juntado para o celeiro. Que fala da parábola da rede, que é lançada no mar, traz todo tipo de peixe, depois tem que separar os bons dos maus. Só que está implícito isso também. Há os que são chamados, mas nem todos que fazem parte da igreja visível do Senhor Jesus hoje na terra são realmente componentes do reino. Só no juízo isso vai ser esclarecido quem é do reino e quem não é. Depois surgem os fariseus, o grupo religioso mais radical no cumprimento das leis de Moisés, lá do Velho Testamento, e eles tentam criar uma armadilha para Jesus. Eles perguntam se é lícito pagar imposto a César. Se Jesus dissesse é lícito, paga, Jesus seria acusado diante dos próprios judeus de um traidor da nação que estava estimulando os judeus a pagar imposto ao império que os dominava. E se ele dissesse não paga, não deve pagar, eles iam acusar Jesus diante de César de ser, do próprio representante do imperador, de ser um subversivo, rebelde contra a causa do império. Então era uma armadilha, o que Jesus dissesse ia ser uma armadilha contra ele. O que Jesus fez? Pede uma moeda, pergunta, que imagem é essa nessa moeda? Ele diz, é de César. Ele diz, então deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Jesus é fantástico. Ele não caiu na armadilha. Isso aqui fica implícito uma coisa. Você, irmão em Cristo, tem a imagem de Cristo, então consagre sua vida a Cristo, se você tem a imagem de Cristo. Mas se você tem a imagem do mundo, então fica no mundo. Paulo fala disso em outros sentidos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 45 a 49, ou do 35 ao 39. Deixa eu verificar aqui para eu não dar o endereço errado. Eu não gosto de dar o endereço errado. 1 Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49. Depois você lê, eu não vou ler agora não. Paulo diz que ou nós temos a imagem do homem terreno Adão, pecador, ou nós temos a imagem de Cristo. Então Jesus está dizendo, se você tem a imagem de Cristo, consagre sua vida a Cristo. Se você tem a imagem do mundo, então vá viver no mundo. É o ensino deixado aqui nessa armadilha que eles fizeram para Jesus. E no final do versículo 22, Mateus diz assim, escreveu assim, ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o retiraram-se, não pegaram Jesus. Aí vem os saduceus, que era o grupo, a elite religiosa e política, mais política do que religiosa, da classe sacerdotal dos judeus. E eles chegam, e a questão agora, eles não acreditavam na ressurreição, e eles pegam uma lei, um princípio da lei de Moisés, para tentar uma armadilha com Jesus, para provar que não havia ressurreição. Porque Jesus tinha ensinado sobre ressurreição, João traz vários ensinos de Jesus, especialmente sobre ressurreição. E aí eles não acreditavam em ressurreição e perguntam a Jesus, olha, havia uma mulher casou com um homem, ele morreu sem deixar filhos. Segundo a lei de Moisés, o irmão dele tinha que casar com a cunhada para gerar um filho e pôr o nome do falecido para preservar o nome daquele falecido. E aí esse morreu também sem deixar filho, e assim foi passando os 7 irmãos, casando com aquela mulher, cumprindo a lei. Morreram sem deixar filho, e eles questionam, e quando for na ressurreição, de que ela vai ser esposa? Por quê? Veja que a incredulidade dos saduceus em relação à ressurreição é porque eles tinham um conceito errado sobre a ressurreição. E olha o que Jesus diz,
no verso 29. Pois bem, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não por isso, não, por não conhecer as Escrituras, muita gente hoje está enganado sobre diversos assuntos, porque não conhece as Escrituras, não leva as Escrituras a sério. Eu estou falando de cristãos. Quantos estão interessados na leitura da Bíblia aqui? Que repercussão esses vídeos têm ganhado? As pessoas não estão interessadas. Tem cristão que mal pega na Bíblia para levar no domingo ou numa quarta-feira numa igreja. Leitura, estudo, se aprofundar nas Escrituras é uma raridade. Aí Jesus ensina sobre a ressurreição, verso 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, aí Jesus remete a uma palavra de Moisés. Vocês não leram que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, quando Deus apareceu para Moisés? Ele não é Deus de morto, mas de vivo. Jesus usou esse princípio aqui, essa fala, para comprovar que Deus fala dos patriarcas que já haviam morrido há séculos como alguém que estava vivo, porque Deus iria fazer a ressurreição. Então a ressurreição é um fato. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que sem ressurreição não tem fé cristã. Ele diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que quem não crê na ressurreição não é salvo. Pense sobre isso. Versículo 34 em diante, até o versículo 40, tem outro assunto interessante. Olha o verso 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus voltaram de novo. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Quem está me acompanhando já me ouviu falar disso, de um erro clássico cometido no meio do povão em geral e dos evangélicos em particular. Tem um povo bobo aí com a história de a minha religião é amar Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Veja bem, primeiro, a Bíblia não fala de amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala de, verso 37, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele diz, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o pessoal fica com esse papinho de, meu mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo. Presta atenção, não tem amar a Deus sobre todas as coisas, diz amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, nesse texto aqui, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, é um item acrescentado. Os outros evangelhos falam que nem está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Entendimento é algo adicionado aqui no Novo Testamento, até porque você não pode amar a alguma coisa ou a alguém mais do que o seu entendimento alcança. E é espírito, alma e corpo e entendimento. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com tudo que você é. É isso que o texto quer dizer. Então esse papinho aí que o pessoal pegou de cor aí, amar a Deus sobre todas as coisas, não existe. E aqui, ao máximo que a lei de Moisés, porque o perito da lei pergunta no verso 36, qual o maior mandamento da lei de Moisés? Ao máximo que a lei de Moisés conseguiu chegar foi amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas a lei de Cristo vai além. João 13, 34, 35, eu estou dizendo, se você não tem marcado na sua Bíblia, você devia ter. E mais do que marcado na sua Bíblia, você devia saber João 13, 34, 35 de cor. Porque aquela é a lei do cristão. Eu fico vendo cristão querer seguir a lei de Moisés porque não conhece a lei de Cristo. A lei de Moisés se resume em 10 mandamentos, a lei de Cristo se resume em 1. E ela vai muito além da lei de Moisés, que a lei de Moisés manda amar o próximo como a si mesmo. E a lei de Cristo manda amar o próximo como Cristo nos amou. É mais do que isso aqui. É se sacrificando pelo seu próximo.
É amando quem não te ama. É amando quem te odeia e quem te faz mal. Essa é a lei de Cristo, que é muito superior à lei de Moisés. E aí o pessoal, o primeiro erro, amar a Deus sobre todas as coisas, não é bíblico. Segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Ainda tem uns, rapaz, eu não posso nem usar a palavra. Ainda tem uns incautos, uns que não entenderam a coisa, que fica com o negócio de se eu não amo a mim mesmo, eu não estou apto a amar o próximo. Isso é completamente antibíblico. Autoestima é uma coisa, amor próprio é outra. Cuidado com esse papo de amor próprio. A Bíblia subtende que nós nos amamos a nós mesmos. É intrínseco o amor próprio. Você dizia o cara que se mata porque ele quis tanto algo bom, que ele queria tanto para si mesmo, que ele não teve, uma felicidade que ele não teve, que ele atentou contra a própria vida. Mas a Bíblia diz que o amor próprio é intrínseco. Você quer que eu mostre isso para você? Por exemplo, Efésios capítulo 5, no versículo... olha aqui no versículo, deixa eu achar, versículo 29, quando ele manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele diz assim, além do mais, ele diz, o marido ama a mulher, ele está amando a si mesmo. Olha o verso 28, da mesma forma, eu estou em Efésios 5, 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha o verso 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O amor intrínseco é óbvio. Então o amor verdadeiro, o ser humano está apto para amar o próximo quando ele ama a Deus. Mais do que, Jesus diz assim, se você quiser ser meu seguidor, você deve amar a mim mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Aí você está apto a ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? É para eu amar menos meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, meus filhos? Não! Ele está dizendo, e fica subentendido que eu só estou apto a amar de verdade quando eu amo a Deus de verdade. Então esse papinho furado de que você só está apto para amar quando você ama a si mesmo. Já vi gente comentar uma besteira tão grande na rede social, dizendo, a Bíblia manda eu amar o meu próximo, e o mais próximo de mim mesmo sou eu. Que estupidez é essa, pelo amor de Deus? Espero que nenhum dos meus irmãos tenha postado uma coisa dessa em rede social. Mas se tiver, tá bom. Não fique zangado comigo, não. Eu espero que você abra os olhos. E não fica falando essas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Que história é essa? Amar o meu próximo como a mim mesmo, não é amar como Cristo amou. É perdoar quem não merece perdão. É isso, esse que é o ápice da fé cristã. Esta é que é a lei de Cristo. Por isso que tem muito cristão que não por compreender isso está preso à lei de Moisés. E aí Jesus faz um questionamento a eles aqui para terminar, nos versículos 41 a 46, não vou reler. Jesus interpela seus acusadores lá, os que estavam preparando as ciladas para ele. Vocês não dizem de quem é filho o Cristo? Aí ele diz, é de Davi. Ele disse, e como é que Davi o chama de Senhor? E ele cita o salmo lá onde o Davi chama Jesus, o Cristo de Senhor. E eles ficam boquiabertos porque eles não têm resposta para isso. E aí é porque o Cristo é maior, o Senhor Jesus é maior do que Davi. Ora, Jesus é o cumprimento das profecias do reino feita a Davi. É por isso, pura e simplesmente isso, que eles não compreenderam naquela época e muitos não compreendem ainda hoje. Eu estou com o ventilador ligado aqui do meu lado e estou suando, o tempo está quente aqui. Mas é isso, meus amados irmãos, eu espero que a palavra seja esclarecedora para você. Se você concorda com alguma coisa que eu disse aqui, deixa nos comentários. Se você discorda, deixa nos comentários, tá tudo de bom. Não vamos ficar inimigo por causa disso, a gente vai aprendendo uns com os outros. E se você acha esse vídeo interessante, compartilha, pode ser que esclareça mais pessoas sobre a palavra de Deus. Se for alguma dúvida, pergunta aí que a gente procura esclarecer, ok? E vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescentou. Obrigado pelo nosso lar, pelo conforto da nossa cama, pela nossa família, por acordar com saúde e pela oportunidade de ter um novo dia, uma nova semana de trabalho, de prosperidade, de realizações. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus maravilhoso, obrigado por poder começar esse dia aqui meditando na sua palavra, buscando crescer em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alimentando a nossa fé com a sua palavra, meu Deus maravilhoso, e que a bênção do Senhor se manifestando sobre o seu povo, ó Deus, que o seu povo tenha um coração sensível para perceber as manifestações da sua graça, do seu amor, da sua bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, a saúde dos meus irmãos, o lar, a família dos meus irmãos. Se algum lar tem sido marcado por conflito entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos, que o Senhor restabeleça a paz, o amor, a harmonia em cada lar, que as famílias caminhem unidas, ó Deus, olhando para Cristo, onde a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo esteja presente em cada lar. Que o Senhor proteja meus irmãos durante todo esse dia e esta nova semana, livrando de gente má, livrando de acidentes, livrando de doenças, livrando de qualquer dardos inflamados do maligno. Sustenta meus irmãos, faz prosperar o trabalho de cada um. Se alguém está desempregado, abre portas de emprego. Se alguém está endividado, que o Senhor proporcione soluções financeiras para os meus irmãos, sabedoria na administração dos recursos que o Senhor concede a cada um, visão das oportunidades que o Senhor tem colocado diante de cada um, faça prosperar. Se alguém está doente, em casa, no hospital, na UTI, que o Senhor visite com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a sua vontade, mas nós estamos pedindo em nome de Jesus, cura para quem está doente. Ó Deus maravilhoso, e o Senhor conhece o que há no coração de cada um dos meus irmãos que não foi expresso aqui em palavras, mas o Senhor é poderoso para trazer soluções, fazer milagres, operar maravilhas a favor do seu povo. Tudo isso graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença em oração e o privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado por esse instrumento pelo qual nós podemos ter esse contato, esse compartilhamento, meu Pai, que durante toda a nossa vida e especialmente nesse dia, o que quer que nós façamos, com quem quer que cruze o nosso caminho, nós possamos glorificar o nome do Senhor em toda a nossa maneira de viver. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado aos meus irmãos pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui novamente aí para ler Mateus capítulo 23. Grande abraço a todos.